Pronto. Então, boa noite, né, oficialmente. A aula de hoje, na verdade, vai ser só sobre exercícios, de qualquer forma, relacionando todos os aspectos que a gente já viu, que tem aí o foco agora de reações, né, em equilíbrio, mas que são reações que têm duas fases. Então, reações que, na verdade, formam um precipitado, um composto que é pouco solúvel. Daí, na aula passada, eu tinha dado um ponto, né, para quem fizesse os exercícios da lista 2 de exercício, e estava fazendo as correções desses mesmos exercícios. Faltou um em particular, que é bastante importante, que é o que eu vou fazer agora. Então, aqui, recapitulando, deixa eu diminuir, né, porque ficou bem feio aqui as minhas anotações. Então, aqui a gente tem comparações de KPS para saber qual dos elementos vai precipitar primeiro e, portanto, vai ser separado. Então, é necessário calcular a solubilidade. Daí, aqui, então, nós tínhamos um exercício de íon comum, que é o exercício 2, e esse exercício 3, que tinham vários processos aqui envolvendo uma análise um pouco mais complexa de 4 compostos diferentes. E aqui o exercício 4, que também era para saber quem precipitava, por conta das concentrações presentes. Então, eu fiz o exercício 1 e o exercício 4 completo, e hoje eu vou fazer aqui o exercício 2 e 3, tá bom? Então, essa correção aqui que seria, na verdade, a aula de hoje. Ô, Vitor, você tá aí de verdade? Sim, sim. Então, tá bom. Esse exercício 3, você praticamente acertou, né? Foi isso, né, que a gente fez a correção na aula passada. Sim. Né? Que o meu erro foi... foi aquela questão da multiplicação dos íons lá que eu... Que na verdade você não tinha compreendido por completo como que a gente avalia quem que vai precipitar primeiro para poder saber como é que a gente vai fazer a separação quando tem uma concentração diferente em solução. Então, esse 2 aqui vai ficar um pouco só como um reforço aí, porque você, na verdade, fez adequadamente, e aí o foco maior vai ficar aqui no 3, que tem realmente bastante coisinha para a gente pontuar de aspecto mais importante, tá bom? Então, aqui no exercício 2, deixa eu só ver se está tudo certo, tá gravando, tá tudo certo aí. Então, aqui no exercício 2, nós temos, né, o iodato de bário em água, e aí eu quero comparar essa solubilidade deste composto químico também quando se apresenta na solução um outro composto que tem um íon comum. Então, como em todos os exercícios, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever as reações envolvidas. A primeira reação é a do próprio equilíbrio iônico aqui, que envolve o KPS do iodato de bário, que inclusive está fornecido no próprio exercício, né? Então, a gente vai escrever as reações. Vai calcular a solubilidade em água e comparar com a solubilidade na presença de iodato de magnésio.
Completar, então a gente vai calcular a solubilidade de iodato de bário. Então, primeira reação, a gente vai ter aqui a formação do sólido, né? E que é um equilíbrio, então, dos íons com o próprio sólido. Então, o KPS aqui tem o valor de 1,57. E ele, na verdade, é escrito pela multiplicação dos íons. Então, quando a gente quer calcular solubilidade SS, aqui eu escrevi na posição contrária, né? Então, em geral, quando a gente está fazendo aí o cálculo do KPS, a gente vai escrever na posição do equilíbrio do sólido com os íons em solução. E aí fica mais fácil, né, calcular a própria solubilidade. Então, estaria aqui. Daí eu vou ter 2 S's aqui. A hora que eu escrevo o formato do KPS, então vai ficar S vezes 2S ao quadrado. E aqui, então, 4S elevado à terceira. Solubilidade vai ser igual a 1,57, 10 a menos 9, dividido por 4. E aí a gente tira a raiz cúbica desse valor. Agora que eu vi que eu preciso desse pequeno grande detalhe. Do valor, né? Da raiz cúbica. Então, do valor que na verdade seria do S verdadeiro, né? Perdi a conexão aqui com... Peraí.
linda. Então, aqui a gente vai ter o valor, né, de solubilidade de 7,32 vezes 10 a menos 4. Então, essa é a solubilidade em mol por litro para o nosso sólido avaliado. Ok? Daí, o que acontece com a adição da solução de iodato de magnésio é que agora, então, a gente vai estar em equilíbrio aqui com outros íons. Mas que vai ter como íon comum o próprio iodato. Então, aqui, com a adição do iodato de magnésio, a gente vai ter aqui o efeito do íon comum. O que é esperado com a adição desse íon comum? É esperado, então, que esse equilíbrio aqui em cima se desloque, porque a gente vai ter, então, um aumento da concentração do iodato e deve deslocar para cá, que é a própria formação de uma quantidade maior de sólido. Então, o que a gente está esperando é o deslocamento do equilíbrio na direção do sólido. Então, deve diminuir a solubilidade. Então, o que a gente precisa agora é comprovar se isso realmente vai acontecer. Aqui o nosso composto foi adicionado na concentração de 0,02. Então, aqui a gente tem uma expectativa de ter 0,02 mol por litro. Então, a hora que eu vou escrever novamente agora o produto iônico, então, o produto iônico do iodato de bário na presença do iodato de magnésio, a gente vai ter a seguinte situação. Então, aqui a gente vai ter a própria solubilidade, representa, então, a concentração aqui do bário, por conta da nossa reação aqui. Então, essa é a solubilidade. A concentração do iodato, agora, na presença do íon comum, ela seria o quê? Então, como é que seria esse produto iônico? Seria o S vezes o 2S quadrado. Porque foi assim que a gente chegou ao próprio KPS por conta da estequiometria. Aqui, no lugar do S, eu tenho o próprio bário, concentração de bário. Aqui, no lugar do 2S ao cubo, eu tenho a concentração do iodato ao quadrado. Só que esse daqui é o S original, que veio do próprio KPS, enquanto essa concentração vai ser igual ao S original mais o 0,02. Porque eu coloquei essa quantidade aqui de iodato.
a mais. Ok? Então, aqui, 2s ao quadrado mais 0,02. Então, esse é o produto iônico. Aí, aqui, a gente está vendo que o S é 10 a menos 4. Essa soma, para facilitar um pouco a nossa vida e não cair numa equação de dificuldade matemática maior para resolver, o que a gente vai fazer? Uma aproximação matemática muito conveniente. Vai ignorar essa quantidade aqui, que seria 10 a menos 4, que estaria somando, então, esse 7 aqui, ó, na quarta casa decimal, já que aqui é 10 a menos 2, então ficaria 0,02. Então, aqui eu estou na segunda casa decimal, então mais um 0, terceira casa decimal, e aqui um 7. Ok? Então, teria aqui um erro da ordem de 0,001, que seria 0,1%, aproximadamente. Então, o que eu vou fazer é ignorar. Então, como é que vai ficar aqui? 7,32 vezes 10 a menos 4, e aqui a própria concentração, então, do iodato que a gente tem, que vai ser 2 vezes 0,02, já que ele é 0,02 aqui, e aqui vai ser 2 vezes 0,02. Ok? Ok. E aqui a gente ainda precisa também elevar ao quadrado, né? Para respeitar a estequiometria e o próprio formato aí do KPS. Então, como é que vai ficar aqui? A gente vai fazer o seguinte. Esse S aqui é o que está mudando agora. Ele não vai mais ser esse S do KPS. Ele deve ser menor do que ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir o próprio KPS para poder calcular agora a solubilidade nessas condições da nova concentração do íon comum, que seria o iodato. Então, eu vou ficar aqui com 0,04 elevado ao quadrado. E agora eu vou achar o S, que seria o S, então, do próprio iodato de bário. E o S agora deu 9,8 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, comparando aqui, a solubilidade realmente diminuiu bastante. Eu teria aqui, né? Em água, o valor de 7,32 vezes 10 a menos 4,
Comprovando a menor solubilidade. Ok? Ok. Eu vi o que eu tinha. Meu erro, na verdade, foi de olhar o resultado. Eu tinha visto o cálculo do Q e não do S. Aí Ok. não tem raiz cúbica mesmo. Entendi. Na verdade, você até poderia fazer dessa forma, calculando o Q aqui e fazendo o comparativo para achar um novo S, se esse Q fosse colocado no lugar. Só que não faz sentido quimicamente, né? O que faz sentido é a gente fixar o equilíbrio, porque a gente vai deslocar esse equilíbrio até que ele restabeleça o próprio KPS. Então, por isso que volta aqui no valor. E aí, o que se ajusta é essa solubilidade, já que esse íon aumentou. Entende que, analisando, então, quimicamente o que está ocorrendo, é exatamente isso. Aqui o KPS se restabelece, a gente desloca o equilíbrio para, na verdade, manter a constante. Isso só pode ser feito, já que esse valor aqui do íon aumentou, isso só pode ocorrer diminuindo a própria quantidade de bário que vai participar da formação do sólido. Certo. Certo? Ok. Então, agora a gente vai aqui para o exercício 3. Aqui a gente tem o hidróxido de cálcio, hidróxido de cobre, fosfato de cálcio, que está ao contrário, né? E o sulfato de cálcio. Então, aqui tem os respectivos KPS. E a primeira pergunta é mais simples, que tem a ver com a solubilidade. O detalhe é que a gente precisa, de novo, começar o exercício pela sequência. Então, a gente precisa escrever as reações, respeitar a estequiometria, que vai ser um diferencial aqui, e calcular a solubilidade. Então, primeira reação. Hidróxido de cálcio em equilíbrio com seus íons. Dessa forma. S, 2S aqui. Então, a gente vai ter o KPS. KPS igual concentração de cálcio vezes concentração de OH- elevado ao quadrado, substituindo S vezes 2S elevado ao quadrado, 4S ao cubo. E o valor do KPS, 6,510 a menos 6.
primeira solubilidade. Então, aqui eu coloquei com várias casas decimais, mas poderia estar escrito 1,18 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Seria, então, a solubilidade do hidróxido de cálcio. Deu igual para você? Não lembro seus resultados. Do hidróxido de cálcio. Daí a gente vai ter aqui o cobre. Ué. 4. Fiz errado? O meu deu. Eu vou confirmar aqui, mas o meu deu 1,2 vezes 10 a menos 2. Deixa eu confirmar. Tá certo, a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó. 1,2 vezes 10 a menos 2. Tá? É que quando eu falei de colocar 1,18, mas com uma casa só decimal seria 1,2. Nossa. Então, aqui no caso do hidróxido de cobre, vou ter da mesma forma, a mesma estequiometria. Então, aqui a concentração do cobre. OH- também, elevado ao quadrado. S e 2S ao quadrado. 4S cubo. E o valor de kps, 4,8 10 a menos 20. Então, aqui o S. Aqui deu 2, vou colocar menos casas, né? Dessa vez. Então, 2,3 vezes 10 a menos 7. Confere. Mol por litro. E aqui é mais uma tarefa de atenção, né? Do que qualquer outra coisa. Daí nós temos o fosfato de cálcio. Então, agora a gente tem um modo de estequiometria. Também vamos escrever a reação. Três S, 2S, cálcio elevado ao cubo, fosfato elevado ao quadrado.
É menos, esqueci. 1,2, 1,1, 10 é menos 32. Então, aqui nós teremos 3 vezes 3, 9, 27, S ao cubo, vezes 4S quadrado. 108, né? Cento e oito S, a quinta. Então, aqui, valor de S, 1,6 vezes 10 a menos 7. Confere? Confere. E, finalmente, o último, né, que nós temos aqui, que é o sulfato de cálcio. Então, aqui, S e S. Dois vírgula quatro, 10 a menos 5. E aqui, raiz quadrada. Então, S. Então, 4,9, 10 a menos 3. Maior S igual maior solubilidade. Então, dentre todos os compostos colocados aqui, maior S
é o 10 a menos 2. Existem vários motivos para possivelmente poder errar nos cálculos, por conta da própria matemática, e por conta de esquecimento da estequiometria, alguma coisa assim, e ainda existe a possibilidade de fazer o comparativo errado por conta da exponencial ser numericamente maior, só que negativa. Então, esses são os pontos de atenção aqui. Então, maior essa aqui é o do hidróxido de bário, hidróxido de cálcio, que tem o valor de 1,210 a menos 2. Na sequência, vem o sulfato de cálcio, depois, quase empatados, o hidróxido de cobre e o fosfato de cálcio. Então, na própria sequência da solubilidade, é que a gente teria aí, o primeiro que precipita seria o contrário, que tem menor solubilidade, e assim por diante. Então, aqui na segunda resposta, a gente não precisa mais fazer os cálculos. Então, aqui eu consigo descrever primeiro a precipitar de menor solubilidade. Então, o menor S calculado. Fosfato de cálcio. Então, a gente tem aqui esses dois que quase empatam, esse é 2,310 a menos 7, esse é 1,610 a menos 7. Como esse daqui é menor que esse, então, 1,610 a menos 7. Então, esse é o que precipita mais facilmente, precipita com a menor concentração de íons presentes em solução. Aí, aqui, nós temos algumas situações. Se eu colocasse cálcio nessa concentração de 2,510 a menos 3, está sendo perguntado o que vai precipitar. Então, aqui eu preciso calcular o que e preciso ver aonde que vai exceder o valor do próprio KPS, que seria na direção do próprio sólido no equilíbrio. Então, a hora que a gente olha aqui, o S, no caso desse primeiro, tem uma concentração de cálcio que é maior do que essa que eu estou colocando. Então, eu estou colocando 2,510 a menos 3.
que você diz para mim? Então, precipitaria ou não? Eu tenho valor 2,5, uma concentração de 2,5. 10 a menos 3. 10 a menos Para 3. cálcio. Como é 10 a menos 3, ele não precipitaria. Não precipitaria. Por quê? Porque se eu fizer a conta com 2,5, 10 a menos 3 aqui, mantendo a mesma quantidade de hidróxido, porque eu não mexi no hidróxido, em teoria, aqui no exercício, eu não ia atingir o KPS. Mesmo. Então, Você que tem o pH. Mas o pH, na verdade, aqui a gente tem que avaliar separadamente, né? Porque senão vai ficar difícil. Então, uma coisa de cada vez. Isso para isso daqui para o outro, esse daqui para o que tem o sulfato e esse aqui para o que tem o fosfato. Não, entendi. Porque senão fica bem mais difícil. Uhum. Mas dá para fazer também. Então, significa que seria 2,5, 10 a menos 3. Aqui seria correspondente a 10 a menos 4, né? Que seria a concentração de OH menos. E aí eu teria que ver com a estequiometria, que é de 2S ao quadrado, se iria atingir o KPS ou não, para precipitar. Então, como que é feito aqui a resolução? Então, aqui a gente precisa usar a reação. Aqui a gente usa a reação química, realiza o cálculo com o próprio fator estequiométrico entre os íons, né? Por conta da reação. Multiplica para encontrar o produto iônico e compara com o KPS. Então, aqui no caso do hidróxido. Então, a reação química já está escrita lá, né? Aí, aqui eu teria, então, concentração de cálcio. Sim, acaba ficando mais rápido. Então, aqui eu tenho 4, esse é o grupo. Então, aqui eu vou ter a concentração de cálcio. Concentração de OH menos. Então, eu vou ter aqui então, vou substituir pelo valor do exercício. Aqui. Então, esse é o produto.
Então, aqui daria 1,21 vezes 10 a menos 6. É isso mesmo? Sua conchinha deu isso? Ah, tá, vezes 2. 2 vezes. É 2 vezes 1, 2 vezes 1, não, vezes 10 a menos 2 quadrado. Isso vezes 2,5 vezes 10 a menos 3. O meu deu isso daí mesmo. 1, o que deu 1,2 vezes 10 a menos 3. Certo. Então, por pouco, né? Não precipita. Uhum. O que faz sentido, porque aqui teria que ser, então, 1,1 vezes 10 a menos 2 para, pelo menos, alcançar o KPS, né? Porque é o próprio valor da solubilidade. Então, é um pouco menor, então não alcança o KPS. Uhum. Daí, para todos os casos, a gente tem que fazer essa mesma consideração. Então, no cobre, antes de fazer o cálculo, a gente pode tentar fazer uma análise. Então, aqui é 2,5. O S, no caso do cobre, seria de 2,310 a menos 7. Então, nesse caso aqui, precipita, né? Sim. Que eu vou ter um valor maior. Uhum. Aqui no sulfato, é S quadrado, e ele é 4,910 a menos 3. 2,5 vai ser menor. Então, não precipita. E no último, do fosfato, a gente também pode fazer esse comparativo. Então, vamos fazer mais uma conta dessa. Agora, no caso do hidróxido de cobre, aqui a estequiometria também leva a S ao cubo. Então, teríamos aqui concentração de cobre. E agora aqui seria também 2,5 vezes 10 a menos 3. E aqui, no caso, o S calculado foi de 2,310 a menos 7.
Esse seria o nosso produto iônico. Seria 5,3 vezes 10 a menos 16. Isso. Cinco vírgula 29, né? Se fosse para colocar mais casas. E o KPS 4,10 a menos 20. Considerar 4,810 a menos 20. Então, aqui, ele é maior que o KPS, então, vai precipitar. Sim. Certo? Certo. Você tinha acertado os outros dois? A e a B. Só que aqui, no caso. É que no caso eu tinha usado aquela lógica do Do limitante. pH também? Ah, entendi, lembro. Que Tá. Daí aqui seria o mesmo processo, né? Para o sulfato de cálcio, para o fosfato de cálcio. E no caso do pH, então, a gente faria separado, considerando aqui o pH. Então, para os que não têm o envolvimento de hidróxido, a gente consideraria que não teria alteração. Para o caso do hidróxido de cálcio e hidróxido de cobre, então, o pH, então, pH é igual a 10, vai significar que a gente vai ter aqui então, aqui a concentração de H+, seria de 1 vezes 10 a menos 10, e, portanto, a concentração de OH- seria de 1 vezes 10 a menos 4. E aí a gente teria que substituir também. Então, comparando com o S, aproximadamente, o que nós teríamos? Aqui está menor que o S, só que aqui, vezes 2 elevado ao quadrado, né, então dá um pouquinho mais de trabalho para perceber. Aqui é maior que o S, então provavelmente aqui
não precipita e aqui precipita. Qual que foi a sua... Usando aquela lógica. Ah, porque você tinha feito. Mas assim, o resultado que eu tinha obtido era que o fosfato de cálcio precipitava e o hidróxido de cobre. Mas é que também Os dois... eu usei o pH também influenciando. Junto com o outro. Com íon. Mas aí no meu resultado, usando aquela lógica, deu esses dois. Tá. Então, refazendo aí os cálculos, o que a gente vai chegar é que nesse primeiro não precipita, porque o Q vai dar 4,810 a menos 10, então é menor que o KPS, não precipita. E no segundo, daí vai dar 9,210 a menos 15. Aí precipita. Ok? Ok. Então, aqui no D, né? Na parte D, com pH igual a 10, o que daria da ordem de 10 a menos 10, não precipita. E aqui o que seria de 9 vezes 10 a menos 15, então precipita. E a última, então aqui a gente tem a adição de um eletrólito forte, então cloreto de cálcio é um eletrólito forte, vai ser totalmente dissociado. Então, se aqui a gente tem 001, aqui vai ser 001, 2 vezes 001. Então, ele vai ter efeito de íon comum, com a concentração aqui elevada agora de cálcio 2+, e tem também o efeito salino nos demais. Né? Isso. Porque aumenta a força iônica. Então, aqui, para a gente conseguir visualizar por que ele vai influenciar no equilíbrio, aonde não tem o cálcio, a gente precisa calcular em função da atividade.
Então, aqui o que é esperado? A solubilidade do fosfato e do hidróxido de cálcio diminua e a dos demais aumente. Então, o efeito do íon comum vai reduzir a solubilidade. Eu ia escrever que vai reduzir a precipitação, mas vamos manter aqui a ordem, né? Então, vai aumentar solubilidade. Porque os íons, né, então as cargas agora positivas e negativas, elas vão estar, na verdade, blindadas, né, por vários íons aqui que estão presentes agora em maior quantidade na solução. Então, elas vão tender a se encontrar menos. Por conta agora de várias cargas opostas aqui, que vão envolver esses íons, e aí eu vou ter, então, um aumento da solubilidade. Ok? Ok. Então, a gente concluiu aqui a nossa listinha, então eu vou colocar a atividade relacionada a essa lista. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, ficou bem esclarecido. Então, tá ótimo. Então, a gente pode encerrar por hoje. Obrigada novamente aí pela sua ajuda na nossa aula, na nossa aula individual, né? Não passe respostas para os seus colegas que não se esforçarem na lista, tá bom? Para que eles percebam que é importante tentar, pelo menos, fazer exercício, né? E não ficar ausente aí tanto tempo. Ok? Ok. Então, tá bom. Então, boa noite para você. Até semana que vem. Boa noite, até. Tchau.